Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal, anunciou que os juros do financiamento imobiliário vão cair. E ele também falou sobre o tão aguardado microcrédito Caixa Tem. Pois é, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, muito conhecido de vocês, esteve na última segunda-feira participando de uma entrevista no programa Pânico da Jovem Pan. Ele começou explicando como a experiência de viajar pelo Brasil e conhecer a realidade dos brasileiros tem ajudado na definição das políticas públicas e mudado a forma como a Caixa, como o banco, tem se posicionado. Vamos ouvi-lo, olha só. Quando a gente pagou o auxílio emergencial ano passado, e em 20 dias nós pagamos 50 milhões de pessoas e depois 38 milhões de invisíveis, eu te digo, 20 a 30 milhões não sabem ler. Ele não tem condição de pegar um celular. Então essa ideia de banco digital, ela funciona para, sei lá, 100 milhões de brasileiros. Mas tem 20 ou 30 que eles não conseguem, e eu te falo isso, e aí que é a grande questão da Caixa. Todos os executivos da Caixa foram para a rua. Nós trabalhamos ano passado 22 finais de semana. Então você via uma coisa, que é o que eu falo para os economistas, o seguinte: vai numa agência da Caixa e vê a pessoa que vai receber, que ela não é um cliente do Bradesco, Itaú, Santander e nem do Banco do Brasil. E aí o que acontece? A gente paga uma série de outros benefícios. Então, matematicamente, é racional para a Caixa ter agências em lugares que os bancos privados não vão ter. Por quê? Quem paga o Bolsa Família? A Caixa. Boa. Quem paga o auxílio emergencial? A Caixa. Quem faz o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela? 99%, a Caixa. Quem faz a transferência do que se chama OGU? Ou seja, são transferências. Quando os deputados fazem emendas, quem é que vê se realmente o dinheiro está sendo gasto? A Caixa. E são 5.570 municípios. Então, na verdade, em 1.500 municípios, não precisaria, poderia, eu concordo, a gente poderia fechar, por exemplo, e a gente está estudando, fechar na Faria Lima. Para que eu preciso de uma agência na Faria Lima? Não preciso. Agora, onde a gente está abrindo Brasil agora? É gigante. A gente está abrindo no CEAGESP. Que, inclusive, quando eu fui com o presidente, as pessoas falavam, não, isso é política. Não. A agência da Caixa não tem que estar na Faria Lima, que não tem cliente. Boa. Ela tem que estar na CEAGESP, que não tinha agência de banco, porque eu acho que o Santander tinha fechado. E lá, quando eu visitei com o presidente, as pessoas chegavam e falavam, Pedro, abre uma agência aqui, porque eu tenho que sair com dinheiro, cheio de dinheiro, andar 500 metros, às vezes ser assaltado para fazer. Pedro Guimarães comentou ainda o que se pode esperar do financiamento habitacional, agora que a taxa Selic teve a sua terceira alta consecutiva. E aproveitou para dar uma excelente notícia. Escute só. Quando você dá um crédito imobiliário, você normalmente dá de 25, 30 ou 35 anos. Então existe uma coisa chamada curva longa de juros. Eu vou falar algumas coisas mais técnicas, vou explicar. Ou seja, para mim é menos importante o aumento da taxa de juros mensal, ou da Selic, e muito mais importante a expectativa de médio prazo, essa curva de 8 e 10 anos, o que a gente chama de curva DI de 8 e 10 anos. Ela aumentou, tá? Hoje ao redor de 10%. Nós temos 4 linhas de crédito. 3 delas já se ajustam efetivamente por inflação e etc. E eu vou dar em primeira mão aqui para você, Emílio. A gente não vai aumentar, a gente vai reduzir. Vai reduzir? Vou. Ó, que legal. Por quê? Porque com 10 bilhões de lucro, sendo banco social, é a maneira que a gente tem de devolver. O presidente da Caixa Econômica também comentou sobre as fraudes no pagamento do auxílio emergencial. Vamos ouvir. Foi muito menos do que as pessoas falaram. Por quê? Porque todo mês se fazia uma reavaliação. O problema foi o primeiro mês. Por que foi o primeiro mês? Olha, a gente recebeu, isso foi realizado no dia 2 de abril, MP, no dia 3 foi promulgada. Emílio, no dia 6 a gente tinha pago 6 milhões de pessoas. E todo mundo ia para as agências. Sim. Vocês devem lembrar daquelas filas. As filas. Por quê? Porque todo mundo ia. E as pessoas que iam receber. Iam as pessoas que não podiam receber e queriam entender o porquê. E iam as pessoas que estavam em análise. Então a gente teve um desespero enorme porque as pessoas não tinham dinheiro. Era uma doença que ninguém sabia o tamanho do que ia acontecer. E foi naquele momento terrível, né? E a gente tinha 40 mil empregados da Caixa
que chegaram a atender 10 mil pessoas por dia. 22 sábados. E uma coisa que aconteceu, todos os vice-presidentes e todos os diretores trabalhando de segunda a segunda nas agências, porque foi uma coisa clara que eu falei, olha, se a gente tem o pessoal da ponta, vai todo mundo, até para poder entender os problemas. Então a gente teve nas primeiras 2 semanas uma loucura e realmente algumas pessoas passaram no primeiro pagamento e foram bloqueadas no segundo. Só que o que aconteceu? No imposto de renda, todo mundo tem que pagar. E várias pessoas descobriram, alguns amigos meus falaram que não sabia que o filho tinha recebido. Sabe quanto que descobriu? Quando teve que pagar no imposto de renda para o filho. Vamos ouvir também o que disse Pedro Guimarães sobre o microcrédito, o tão aguardado microcrédito do Caixa Tem, que o banco irá implementar em breve. Vamos ouvir. Importante. Segundo ponto, que é uma revolução que a gente vai fazer de microcrédito pelo celular, pelo Caixa Tem. De 20 a 30 milhões de pessoas, após o auxílio, que acaba em outubro, vão poder acessar pelo celular de maneira automática. Então, por exemplo, ele vai ter 1.000, 2.000, 3.000 reais de crédito pré-aprovado. Não vai receber tudo de uma vez. Recebe 500. Pagou 1, 2, 3 meses, vai recebendo mais. Isso é muito importante porque esses 20 ou 30 milhões hoje, eles estão tomando dinheiro emprestado. Por exemplo, muitas pessoas do auxílio, não aquelas do Bolsa Família, porque esse não adianta emprestar, porque eles não têm renda. Então, o Bolsa Família, transferência de renda. Os invisíveis, sim, porque o invisível tem a renda. É aquela pessoa que está naquele comércio informal. É a pessoa que não consegue o crédito em nenhum banco, porque ela é negativada, porque ela nunca tomou o dinheiro em banco e ela nunca teve conta em banco. Aí o que acontece? Ela vai tomar esse empréstimo e ela vai para uma financeira. Só que ela não cobra nem 14% ao mês, que é muito. Ela cobra 20% ao mês. Ela tem que pagar 20% ao mês. E nem a máfia cobra 20% ao mês em outros países. É sério isso. Sim, a máfia às vezes cobra menos porque é impagável. A máfia é 7, né? Depende do lugar. O que você for falar. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas são muito simples e elas veem o seguinte, olha, eu vou pegar 500 reais e eu vou pagar, sei lá, 50 reais de prestação por mês durante 2 anos. Ela não faz essa conta. Então a conta ela é reversa. É a prestação que você tem que pagar. Isso, é o que cabe no bolso. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer? Banco do Povo, muito lucro, como nunca teve, devolvendo para a sociedade para ganhar o mínimo do mínimo do mínimo. Ou seja, o que a gente vai fazer? 20, 30 milhões nunca receberam crédito em banco. Então aqui podemos ter uma perda. Que é a turma que tem o cartãozinho. Olha só. É a turma do celular, nem cartão tem. É o Caixa Tem. É o pessoal que... É o pequeno empreendedor, o cara que tem uma caixa de garrafa para vender água. É o cara que tá na rua, exatamente, e vende, sei lá, chiclete. E aí ele vai comprar, sei lá, 10 caixas de chiclete e vai ter uma margem maior. É o catador de lixo, em lixões que ainda existem. E ao invés dele vender direto para o cara que vai reciclar o lixo, a gente financia a compra de uma máquina. E aí ele vai ganhar 3 vezes mais. Então, assim, são questões que a gente não imagina, porque é uma coisa totalmente fora da realidade nossa. De novo, a questão da privatização, por que nenhum outro banco privado ou público realizou o microcrédito? Sabe qual é o maior programa de microcrédito do Brasil? É do Banco do Nordeste, chamado Crédito Amigo. Só que ele é feito nas agências. Outro grande segredo aqui é que a gente não vai fazer pelas agências. Imagina 30 milhões de pessoas indo o tempo inteiro para pegar 300, 400, 500 reais. Não é razoável. Então, uma questão que a gente conseguiu realizar com a pandemia foi melhorar a parte do atendimento digital da Caixa. Pedro Guimarães também comentou sobre o novo Auxílio Brasil, se teremos ou não como custear esse programa com os aumentos esperados, tanto no valor do benefício quanto na quantidade de beneficiários. Vamos escutá-lo. Essa é uma discussão da economia, mas uma questão muito clara é o foco total do governo em respeitar o teto dos gastos, que isso é óbvio, porque senão a gente estava falando de taxa de juros. A gente nunca teve taxas de juros longas, ou seja, de 8, 10 anos, em 10%. Chegou a estar 7%. Mas 10% não existe, é muito baixa.
Se você perde a confiança do mercado, essa taxa vai para 15, 20, e aí todas essas discussões que a gente está... Eu não vou conseguir fazer o microcrédito para 30 milhões. Certamente não a taxa que eu estou discutindo. Então, quando você gera uma desconfiança generalizada nos atores do mercado, não é porque se preocupa em a Bolsa caiu 2%, não é isso. É porque o governo tem trilhões de dívida e você tem que refinanciar isso. Então, cada 1%, em especial na dívida longa, gera um custo muito maior. Então, sendo objetivo, não há discussão de não respeitar teto de gastos, ao mesmo tempo, há um foco muito grande nas pessoas mais carentes. E te digo um fato claro. Antigamente, o governo emprestava para grandes empresas 15 bi, via Caixa Econômica Federal. Hoje, para as micro e pequenas. Isso é uma demonstração, em todo o Brasil, porque essas duas empresas ficavam no Rio e em São Paulo. Não tinha nenhuma em Rondônia, Acre, Piauí, nem Maranhão. Então, há uma diferença muito... Tanto que o que aconteceu quando a gente está falando da inflação? Ela começou a ser sentida no auxílio, porque acabou cimento, acabou tijolo. Sim, o dinheiro vai para o mercado. Porque é 100% propensão marginal ao consumo, um termo técnico. 100%. São pessoas muito carentes. Ela vai pegar esse dinheiro e vai consumir tudo. Vai girar. Exatamente. Gira o dinheiro e vai para a economia. Vai para a lojinha da esquina, vai para o... E a consequência foi que o Brasil foi um dos países que menos caiu, perdeu o PIB, né? A economia sofreu menos ano passado. Havia expectativa de queda de 9%, 10% do PIB, foi próximo de 4%. Então, isso teve muito a ver com o auxílio emergencial, que houve um pagamento 13 vezes maior, 13 anos de Bolsa Família. Então, para este vídeo, estas eram as informações que eu tinha para compartilhar com você por aqui. Vamos seguir de olho em qualquer novidade. Claro, voltaremos para compartilhar com você. E para você que chegou até aqui, aproveito para lhe pedir aquela gentileza clássica, aquela gentileza de sempre. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações. E claro, se você ainda não fez, também não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal e de ativar ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui com altíssima frequência. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide dos seus e lembre-se sempre, tudo vai ficar bem, sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.